No comecinho de 2026, a música que tocava no mercado era uma só, né? A do tal do pouso suave. Sim, todo mundo otimista. A inflação global cedia, os juros iam cair, tudo parecia se encaixar. Aí, de repente, no dia 21 de janeiro, alguém simplesmente arrancou o disco da vitrola. Pois é. E a nova trilha sonora veio de um lugar que, olha, ninguém esperava. Uma disputa pela soberania da Groenlândia. Eu confesso que quando li a primeira manchete eu achei que era piada. E quem não achou? Mas a realidade, bom, ela se impôs de uma forma brutal. O que a gente tem agora é um mercado completamente fraturado. Quase assim, esquizofrênico. É uma boa definição. De um lado, no hemisfério norte, é o pânico clássico, sabe? Todo mundo vendendo ações, correndo para se proteger. Sim. Do outro, alguns mercados emergentes parecem estar numa festa particular. E o Brasil está na liderança, ignorando completamente o caos. Exato. Então a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desmontar esse quebra-cabeça. Entender como uma briga pela Groenlândia virou uma ameaça de guerra comercial contra a Europa, porque o ouro de repente vale mais do que nunca, e a pergunta de $1 milhão, né? Por que o Brasil parece imune a tudo isso, com a bolsa batendo recorde atrás de recorde? É o grande mistério do momento. Ok, então vamos começar pelo epicentro desse terremoto. Me ajuda a entender a lógica, se é que existe alguma. Como é que a gente chegou ao ponto em que a Groenlândia virou o gatilho para a maior volatilidade global em anos? Olha, a lógica é a da força bruta. Sem muita sutileza, a administração americana simplesmente virou para a Dinamarca e para os seus aliados da OTAN e disse: Basicamente, é pegar ou largar. o que parecia um blefe, sabe, uma bravata, virou política externa oficial. O mercado demorou para entender, mas agora a ficha caiu. E não é uma ameaça qualquer, pelo que eu vi. É algo bem específico, com data, com alvo. Precisamente. O mercado já apelidou de ultimato tarifário. A proposta é clara: uma tarifa inicial de 10% sobre absolutamente tudo que for importado de 8 países específicos. E a lista, ela foi escolhida a dedo. Peraí, 8 países. E que lista é essa? Porque isso não soa nada aleatório. E não é. A lista inclui Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Noruega, França, Alemanha, Holanda e Finlândia. Nossa. E o mais importante é o gatilho. Se até 1º de junho não houver o que eles estão chamando de progresso substancial, a tarifa sobe de 10% para 25%. É uma arma apontada para a cabeça da economia europeia. Mirar na Alemanha e na França ao mesmo tempo. Isso é atacar o motor e o coração da União Europeia. A Alemanha com seus carros, a França com artigos de luxo, aviões. Parece desenhado para causar o máximo de dor possível. Exato. É uma jogada de xadrez brutal. Atacar o setor automotivo alemão é quase uma ameaça existencial para a maior economia do bloco, que já vinha sofrendo, com a transição energética. Certo. E mirar na França atinge em cheio o orgulho industrial deles, do luxo à aeronáutica. Não é à toa que a reação da indústria europeia foi chamar a demanda de ridícula. Mas isso não é um tiro no pé ao fazer isso com aliados históricos da OTAN? Os Estados Unidos não correm o risco de um isolamento completo, de criar uma crise muito maior? É uma aposta de altíssimo risco. O problema é que a Europa parece sem cartas na manga. Bruxelas fala em estudar contramedidas legais não testadas. Não testadas. Essa palavra é música para os ouvidos da volatilidade. Significa que ninguém sabe o que pode acontecer. E na dúvida, o mercado faz o quê? Vende. O prêmio de risco de qualquer ativo europeu simplesmente explodiu. E essa briga toda não podia ter escolhido um palco pior, né? Quer dizer, tá todo mundo reunido em Davos, certo? Imagino que o clima por lá não esteja dos melhores. O Fórum Econômico Mundial virou o centro do picadeiro. O evento que pode virar o mercado para cima ou para baixo hoje é um só: o discurso do presidente dos Estados Unidos, às 2h30 da tarde. Todo mundo de olho nisso, então. Ninguém vai fazer nenhuma aposta grande antes de ouvir o tom que ele vai usar. O mercado tá literalmente parado esperando. E como se o incêndio na Europa não bastasse, parece que tem fumaça subindo do outro lado do mundo. O Japão tá mandando sinais preocupantes, é isso. E que sinais? Enquanto todos olham para os Alpes suíços, uma bomba-relógio pode estar sendo armada no Japão. A primeira-ministra, a Sanae Takaichi, convocou eleições antecipadas para 8 de fevereiro. Ok. Acontece que as promessas de campanha dela são de gastos públicos pesados e o mercado ficou apavorado com o risco fiscal. E o resultado foi o quê? O mercado vendeu os títulos do governo. Em pânico. Os rendimentos dos títulos japoneses, os GGBs, dispararam para níveis que a gente não via há décadas. O título de 40 anos, por exemplo, chegou a pagar 4,22% de juros. Parece pouco, mas pro padrão japonês. É um mundo. É gigantesco. Certo, mas me explica de forma simples. Por que um juro um pouco mais alto no Japão deveria tirar o sono de um investidor em Nova York ou aqui em São Paulo? É uma ótima pergunta, porque é um risco invisível, mas é gigantesco. Pensa assim, por décadas, o Japão foi o lugar onde o dinheiro era quase de graça. Juros zero ou negativos. Certo, dinheiro barato. Isso. Então, grandes fundos e bancos do mundo todo pegavam dinheiro emprestado a custo zero no Japão para investir em coisas mais arriscadas e que rendiam mais em outros lugares. Ações nos Estados Unidos, títulos no Brasil. É o famoso carry trade. Entendi. É como pegar um empréstimo no cheque especial para investir na bolsa.
Uma péssima ideia se os juros do cheque especial sobem de repente. Perfeito! É exatamente isso. Se os juros no Japão sobem, o custo desse empréstimo global aumenta. E esses investidores são forçados a vender seus ativos de risco, as ações americanas, os títulos brasileiros, correndo para devolver o dinheiro no Japão. Uma venda em cascata. Uma venda forçada e em cascata de ativos no mundo todo. É um risco sistêmico que estava adormecido e que agora acordou. Ok, o cenário é complexo. Então vamos para o raio-x do mercado. Como essa combinação de medo na Europa e risco no Japão está se refletindo nos preços, na prática? É um banho de sangue nos mercados desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a véspera foi de venda agressiva, Nasdaq caiu 2,39, S&P 500 perdeu 2,06, Quedas fortes. mas o número mais importante foi o do VIX, o famoso índice do medo. O VIX, a gente sempre ouve falar dele em momentos de pânico. Ele subiu muito. E o que significa exatamente ele ter passado da barreira dos 20 pontos? Ele saltou 6,63% e fechou acima de 20. Pensa no VIX como o preço do seguro do mercado. Abaixo de 20, o mercado está relaxado. O seguro está barato. Exato. Acima de 20 é o mercado gritando que está com medo. Significa que os grandes investidores estão pagando uma fortuna por opções de venda que funcionam como apólices de seguro contra um colapso. É um sinal claro de alerta máximo. E na Europa, que é o epicentro da crise, a situação deve ser ainda pior. Muito pior. O índice DAX da Alemanha é o mais atingido, claro. Está testando a região dos 24.700 pontos, um nível de suporte crucial. O FTSE de Londres também está em queda forte. A digestão dessa ameaça está sendo feita em tempo real. Entendi. Agora, o mais curioso é o que acontece nas commodities. Parece que cada uma está num universo paralelo. Ouro na lua, petróleo no chão. Uma bagunça completa. É a fotografia perfeita desse mercado fraturado. O ouro simplesmente disparou. Rompeu a marca histórica de $4.800 por onça. 4.800. E isso é mais profundo que um mero voo para a segurança. É o investidor global dizendo: cansei de moedas que dependem de um político, me dê algo real, que eu possa segurar. Por outro lado, o petróleo vive uma tempestade perfeita ao contrário. Por quê? Medo de recessão. Exato. O Brent está em $64 porque as tarifas ameaçam jogar a Europa em recessão. Isso derrubaria a demanda por energia no momento em que a oferta já está alta. É o pior dos mundos para o petróleo, mas no meio dessa briga de titãs, tem um metal que parece estar numa festa particular: o cobre. Ele não deveria estar caindo junto com o petróleo. Com esse medo todo. Deveria, pelo manual antigo. Mas o manual mudou. O cobre deixou de ser visto só como um termômetro da indústria. A nova narrativa é que ele é um ativo estratégico de escassez. Como assim? A demanda para data center de inteligência artificial, para toda a infraestrutura da transição energética é tão brutal e a oferta de novas minas tão escassa que o capital de longo prazo está comprando cobre mesmo com o mundo tremendo. Então é uma aposta estrutural, não cíclica. Exatamente. Estão apostando na demanda de longo prazo, não no ciclo econômico de agora. Ok, isso tudo faz sentido. Crise na Europa, fuga para o ouro, risco no Japão, mas aí a gente olha para o Brasil e, assim, parece que o roteiro foi jogado pela janela. O Ibovespa batendo recorde, acima de 166 mil pontos. Como isso é possível no meio desse caos? É a pergunta que todo gestor em Nova York e Londres está se fazendo agora. E a resposta é uma combinação de sorte, posicionamento e bons fundamentos locais. Os analistas estão chamando o Brasil de beneficiário líquido da desordem global. Beneficiário líquido da desordem, gostei do termo. Mas o que isso significa na prática? Primeiro, a geografia. O Brasil está literalmente longe do epicentro da confusão, que é o Atlântico Norte. Certo. Segundo, nossa pauta de exportação. O mundo pode brigar, mas precisa continuar comendo e construindo. A demanda por commodities, soja, minério de ferro, continua forte, principalmente da China. E o fluxo de notícias locais, né? Exato, esse é o terceiro ponto. O fluxo de notícias aqui tem sido espetacular. A Petrobras anuncia um contrato bilionário para construir navios. No agro, a China encerra o embargo ao frango do Rio Grande do Sul. A Sabesp avança na aquisição da IMAI. Uma notícia boa atrás da outra. E cada notícia dessa atrai mais dinheiro e reforça a percepção de que o Brasil é uma ilha de normalidade. E o que a análise dos gráficos diz? Ela confirma essa história. Confirma e amplifica. A análise técnica do contrato futuro do Ibovespa, o WING26, mostra uma tendência de alta fortíssima. O preço está trabalhando bem acima das médias móveis, que funcionam como um piso. Ou seja, qualquer queda é compra. Na prática, o gráfico está dizendo para os operadores: qualquer pequena queda é uma oportunidade de compra. É o famoso buy the dip, que cria um círculo virtuoso de alta. Certo. Então o cenário macro é de pura tensão, mas a bolsa brasileira segue firme. Agora, no meio desse ruído todo, as empresas de verdade começam a divulgar seus balanços. Isso funciona como um teste de estresse, né? Para ver se a economia real está aguentando. É o teste de realidade definitivo. Manchetes movem o mercado por dias, lucros movem o mercado por anos. E a gente tem dois termômetros importantes divulgando resultados: Johnson & Johnson e Charles Schwab. Começando pela J&J, qual é a história ali?
O desafio da Johnson & Johnson é provar que consegue crescer mesmo com o seu antigo blockbuster, o medicamento Stelara, perdendo a patente. A concorrência dos biosimilares. Exato. O mercado quer ver se a divisão de equipamentos médicos, a MedTech e os novos remédios para mieloma múltiplo são fortes o suficiente para compensar essa perda e, claro, sempre tem a nuvem no horizonte, que é o risco bilionário dos processos do talco. E no caso da Schwab, a corretora, o foco é outro, né? Mais ligado ao comportamento do investidor. Sim. Na Schwab, a grande questão é o fim do chamado cash sorting. Durante a alta de juros, os clientes tiraram dinheiro da conta, que não rende nada, e moveram para investimentos melhores. Isso comprimiu as margens da Schwab. E o mercado quer ver se isso acabou. Quer ver no balanço a confirmação de que essa fuga de depósitos parou e que as margens vão voltar a crescer. Mas parece que tem um elemento novo na Schwab que está gerando muita expectativa. Algo ligado a criptoativos. Uma corretora tão tradicional. Exato. Esse é o grande azarão do resultado. Há uma expectativa enorme por qualquer detalhe sobre o plano da Schwab de lançar a negociação direta de criptoativos em 2026. Uau! A entrada de um nome tão pesado e conservador nesse mercado seria uma validação institucional gigantesca. Seria o sistema financeiro tradicional dizendo, ok, cripto veio para ficar. Isso muda o jogo completamente. Pode mudar o jogo para a classe de ativos como um todo. Uau! Então, para a gente fazer um resumo da ópera, temos um evento na Groenlândia que redesenhou o mapa de risco do mundo. Isso gerou uma corrida desesperada pelo ouro, enquanto o Japão adiciona uma camada de risco sistêmico que ninguém estava olhando. E no meio disso tudo, o Brasil surge como uma fortaleza inesperada. A síntese da estratégia que emerge das análises é de se tornar um caçador de volatilidade. É preciso proteger o capital com ativos reais, como o ouro, ao mesmo tempo usar o pânico para monitorar os balanços e encontrar negócios sólidos que ficaram baratos. E o Brasil? E, taticamente, considerar a exposição ao mercado brasileiro que está se beneficiando dessa bagunça. Mas no curtíssimo prazo, tudo se resume a uma coisa. O que vai ser dito às 2h30 da tarde em Davos? Perfeito. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. As análises sugerem que, em um mundo onde a geografia e a força bruta voltam a ditar as regras da economia, talvez o que a gente esteja vendo não seja só uma crise passageira. É uma boa pergunta. Fica a questão. Será que este é o começo do fim de décadas de alianças comerciais estáveis e o início de um mundo novo, mais fragmentado, onde a distância do epicentro de uma crise se torna o ativo mais valioso que um país pode ter?